Pessoal, eu já estou com o Dr. Sandro Gregório da Silva. Nós vamos falar um pouquinho hoje a respeito da água. Quanta reclamação. Graças a Deus, lá em casa não faltou água. Só a conta da água aumentou um pouco, né? Mas nós vamos conversar com o Dr. Sandro a respeito da água da cidade de Umuarama. Muita gente fala assim, Tamires, eu nunca vi chover tanto e daí falta água. Geralmente não chove, daí falta água, né? Agora, chove tanto e não temos água. E muitos bairros da nossa cidade de Umuarama ficaram sem água. E ainda está assim, né? Mais ou menos. Doutor Sandro, tudo bem contigo? Bom dia. Tudo bem, Tamires, uma honra receber você aqui. Bom dia para você e todos os seus telespectadores. Boa noite, né? Que o programa Exatamente, porque vai à noite. Nós estamos na sacada da residência da casa do Dr. Sandro hoje, né? Porque ele pegou uns dias de férias. Doutor Sandro, como que está todo esse negócio, essa barbaridade da falta de água na cidade de Umuarama? Porque quem tem criança pequena, quem é obrigado a lavar roupa 2 vezes por dia, fazer a comida, tomar banho, gente, é triste. Como é que está tudo isso? Olha, a verdade é o seguinte, foi realmente um momento de humilhação e constrangimento para toda a população de Umuarama, que a água é um dos bens mais essenciais. Eu acredito que depois do ar, sem o ar você não consegue nem tomar água, mas depois do ar vem a água. E aí você lista uma infinidade de coisas que você não consegue, né? Viver sem água, não é? A energia você dá um jeito, faz uma vela, alguma coisa nesse sentido. Mas a água é impossível. Alimento, higiene pessoal, as coisas mais básicas do ser humano estão voltadas na questão da água. Então o que acontece? Tem que haver em Umuarama uma preocupação maior com relação a essa questão. Acho que a Sanepar, essa questão da falta d'água, acendeu uma luz amarela. Não é questão, graças a Deus, da falta d'água, porque a natureza foi muito boa com Umuarama, enfim. Esse rio Piava, ele produz muita água. Até com os técnicos da Sanepar, eles disseram que mesmo um longo período de seca não vai ter problema de falta d'água em Umuarama, porque a nascente é muito forte, entendeu? Capaz de alimentar a cidade. O problema está na logística, na captação da água, na distribuição da água. É isso que tem que ser repensado, né? Porque essa questão mostrou a fragilidade do sistema, não é? De uma cidade de 110 mil habitantes, que depende disso, como todas as cidades do Brasil, do mundo, para a vida, desde a vida simples até a questão da economia. Então é importante que, a partir de agora, os órgãos responsáveis de Umuarama se debrucem num projeto para que sejam feitos investimentos, né? E tenham um cuidado especial com aquela nascente, com aquele rio, enfim, com o rio Piava, para que efetivamente a nossa população não possa passar por situações constrangedoras como essa que aconteceu nessa última semana. E deve levar um bom tempo até regularizar toda a situação. Assim, o PROCON está esperando a Sanepar, já fez a notificação, já instaurou o processo administrativo, uma posição sobre o que ela vai fazer de avanço nessa questão da logística. Não havendo isso, o PROCON vai dar sequência ao processo administrativo e vai com certeza multar essa empresa, né? Para que efetivamente sirva de caráter pedagógico e punitivo, para que efetivamente ela tome iniciativas no sentido de prestar um excelente serviço para a cidade de Umuarama. Nós temos que lembrar que recentemente Maringá, com quase 400 mil habitantes, ficou praticamente 10 dias sem água. Você imagina o estado de calamidade que viveu aquela cidade. E aí tem os desdobramentos, como por exemplo a questão da venda de água mineral, que às vezes pode haver abuso também. Então o consumidor ele sofre em várias esferas. E a empresa não chega e faz uma reparação integral para o consumidor, porque o CDC fala que o consumidor tem que ter uma reparação integral de todos os prejuízos que sofreu. Então o consumidor sofre prejuízo de ordem material, ordem moral, e Maringá foi dado 20% de desconto na fatura, que praticamente não significa nada, né? Você imagina que as pessoas que consomem a taxa mínima ficaram sem água, já não consomem o que paga um esgoto que não foi tratado, porque consome 3, 4 metros cúbicos por mês, paga 10. Então é preciso repensar essa situação. E aí, inclusive, os deputados, a Assembleia Legislativa, as autoridades de Umuarama precisam se debruçar sobre essa questão e verificar a importância dessa situação da falta d'água para que efetivamente tenha as correções e o consumidor não sofra, não volte a sofrer esses transtornos que sofreu. O senhor está falando que lá em Maringá teve 20% de desconto na conta d'água. E aqui, como que fica, doutor Sandro? Nós fizemos uma ata de reunião, da qual participou o Ministério Público, vereadores e outras autoridades do meio ambiente, junto com o PROCON, e foi feito um encaminhamento para a Sanepar para que também tenha esse desconto da fatura dos consumidores. Então nós estamos aguardando um posicionamento da Sanepar com relação a esse encaminhamento, né? Eu espero que seja positivo, que a Constituição até fala que todos são iguais perante a lei. Se o consumidor de Maringá teve esse desconto, né? Esse respeito por parte da companhia, o Umuarama também deverá ter. Mas eles estão relutando, né? Sem dúvida, existe sempre
as pessoas não querem assumir, às vezes, as responsabilidades. Eu quero ainda prestigiar aqui os diretores, gerentes da Sanepar local. Nós sabemos que é uma política de Estado, da companhia como um todo, com a sede em Curitiba, mas eles aqui trabalharam muito durante esse período. Mas nós entendemos que para ter algum investimento, algum aporte, precisa ter uma autorização da capital, onde está a sede da empresa, né? Que é dos paranaenses, em tese. Então, o pessoal que trabalha aqui na Sanepar teve um bom diálogo com o PROCON, já vem tendo esse diálogo há bastante tempo, tem uma boa relação com o PROCON. E aí nós falamos na questão dos consumidores que têm problema de pagamento de conta, muito pobres, e aí o PROCON sempre intermediando. Aqueles que teve vazamento, pessoas também pobres, mas sem má fé, e aí tem uns descontos que elas são promovidos. Então, existe uma boa relação do PROCON com a Sanepar, com os dirigentes locais. Mas aí nós sabemos que para essas políticas de investimento de vulto, precisa ter uma intermediação da diretoria da companhia no Estado, para que a gente possa ter uma resolução definitiva dos problemas vividos aqui. Faltou água em certos bairros e outros não. Por quê? Nós estamos também esperando da Sanepar uma relação de onde faltou as águas, né? E também é importante o consumidor que está nos assistindo nesse momento para pontuar para o PROCON. Na minha região, na minha cidade, no meu bairro, não teve. Aqui, por exemplo, nessa região que eu moro, é uma região alta da cidade e faltou água praticamente 4 dias. Então, faltava totalmente a água. Depois começava a vir de manhãzinha, por 10 horas, cortava novamente. Aí voltava à noite, na madrugada de novo. Então nós vivemos aqui em torno de 4 ou 5 dias também, em dificuldades mesmo nessa região. As regiões mais altas daqui da cidade teve esse problema, entendeu? Mas aí eles alegam que os bairros mais altos, a água começa a ser distribuída e ela vai saindo pelo meio do caminho, as pessoas vão consumindo. E aí também diz que houve um consumo de forma não consciente, mesmo naquele momento que o município, que a cidade vivia, pela falta d'água, pessoas estavam lavando calçadas, lavando carro. Então isso aí também é uma questão de cidadania. Eu acho que a pessoa, num período desse, jamais deve ser utilizada a água de forma irresponsável. Porque se você tira a água aqui para lavar um carro, 100, 200 litros d'água, vai faltar na casa de cima. Com certeza. Nós vivemos em sociedade, né? Sim. Somos, segundo a Bíblia, a imagem e semelhança de Deus. Se nós somos todos a imagem e semelhança, nós devemos cuidar também dos nossos irmãos e fazer o uso consciente dessa água. E a Sanepar pontuou muito isso também, essa questão do uso indiscriminado da água, que fez com que outros bairros não fossem atendidos. Aí você diz, crianças, idosos, qualquer cidadão, né, sem água. Você imagina o sofrimento. As pessoas tendo que, mesmo sem recurso, ter que comprar água mineral para fazer comida, para, às vezes, fazer uma higiene. Verdade. Entendeu? Então é uma situação... E baratinho também não é? Com certeza não. A água mineral tem um custo, né? 10 litros de água mineral, 5 litros, custa R$7. Exatamente. Entendeu? Então o que é isso? Perto de Você tem 10 metros por R$60, né? O valor atualizado. Então, é preciso também que as pessoas tenham consciência do uso racional da água, né? De procurar lavar o carro. Consciente tanto da água quanto a luz, né? Exatamente. Você busca formas de limpeza na internet aí de carro, inclusive que você pode lavar o carro com um balde de água. Claro. Né? Você pode fazer uma higiene, uma limpeza do carro. Ou passar para o profissional que está habilitado para isso, que são os lavacars da cidade, né? E que tem postos artesianos, enfim, que pode fazer esse trabalho para você. Exatamente. Bom, recado dado sobre a água. Eu quero mudar de assunto um pouquinho com você. Então, o recado da água é isso aí. O PROCON é o órgão de defesa do consumidor, a casa do consumidor moramense. O PROCON tomou providência nesse processo, nesse sentido, convocou autoridades para que efetivamente, e logo em seguida teve o restabelecimento da água, né, do fornecimento de água. Mas é importante que as pessoas também participem, que vá ao PROCON, que relacione os bairros que não tinham água, para a gente confrontar com a lista que a Sanepar vai trazer. O prazo dela é terça-feira, dessa semana, para trazer essa lista dos bairros onde faltaram água. É importante também o consumidor, nesse momento, participar desse processo também de fiscalização, de orientação e também do consumo racional da água. Vamos falar um pouquinho de política? Sempre à disposição. Política não, né? As pessoas sempre desmotivam a se conversar sobre política, né? É o caso mais comentado ultimamente, né? Política. Os políticos, no caso, né? O que você está achando as novas pessoas, os novos empossados, nomeados, né? Que agora nós temos já, acho que 2 mulheres, né? Que já estão assumindo o cargo. A presidente do BNDES, né? Isso. Que é uma economista muito conhecida, eu não me lembro o nome dela agora, mas que presidiu, parece que a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN. Isso. Então é uma mulher de bastante gabaritada para o cargo, né? Uhum. E nós temos uma outra também aí, que também é uma pessoa extremamente confiável ao presidente, né? O Michel Temer. Diz que é uma pessoa também gabaritada para o cargo.
Vamos torcer que sim, porque diz que é o ano das mulheres. Vamos torcer que seja mesmo, né? A mulher é o dia, o ano, a hora, todo dia, né? O que seríamos de nós sem as mulheres, né? Eu acho que essa questão de discutir sexo de ministério, acho que é uma questão até menor. Eu acho que a mulher teve que ser prestigiada sempre. Não é? Daí tem uma mulher lá no ministério, as mulheres aqui na rua ainda continuam apanhando de marido, etc, né? A gente tem que ser respeitada em todo e qualquer sentido. E é claro, as mulheres têm capacidade para estar assumindo aí grandes papéis aí na sociedade. E o presidente parece estar prestigiando também alguns cargos importantes, como, por exemplo, do Banco BNDES. Parece que a chefia de gabinete dele também vai ser presidido por uma mulher. Mas, efetivamente, acho que o momento que nós estamos vivendo, o sexo, a cor, enfim, isso talvez não importa. Talvez o mais importante nesse momento é a gente, através de seres humanos, buscar uma solução definitiva para os problemas que nós estamos vivendo, né, que é bastante grave. O Brasil está agonizando aí, está na UTI já faz 1 ano e meio. E ele precisa tomar um remédio rápido e que seja eficaz para tirar o país dessa situação, né? Que penaliza todo mundo. Nós estamos vendo aí uma das maiores empresas de Moarama anunciando um fechamento da unidade aqui na cidade. Entristece todos nós, né? Que são muitos empregos gerados, tem a questão dos impostos também que deixa para o município, verdade, que também serão ceifados, né? Então é muito triste o que está acontecendo no nosso país. Então o momento de discussão agora é a questão de resolver os problemas. O governo nomeou pessoas e nós vimos ali que tem pessoas envolvidas na questão da Lava Jato. Exatamente, eu ia te perguntar isso. Mas aí, como ele mesmo, sabiamente, juridicamente, politicamente, falou num programa de grande audiência domingo à noite, diz que as pessoas são apenas respondem ao inquérito. E se você for analisar a Constituição Federal, está dizendo lá o princípio da inocência, que até que se transite julgado até uma condenação, as pessoas são consideradas inocentes. Agora, o ônus e o bônus de nomeação dessas pessoas, o fruto, vai recair sobre o presidente da República. Então a responsabilidade é dele. Até não nos compete, nós temos que torcer, inclusive, para esse pessoal que está sendo investigado, para que faça um bom trabalho. Que dê certo. Que dê certo, porque se dá certo, vai atingir todos nós. E se não der errado, vai atingir, além de nós, mas especialmente o presidente da República, que vai ficar com todo esse ônus, né, de ter feito péssimas escolhas ou não ter sido competente para formar esse governo. Mas o Michel Temer deixou bem claro, né? Se houver alguma coisa, algo de errado, ele tira. Exatamente, foi o que ele nos disse, né? É claro que existe ali um jogo político muito pesado. Claro. Ele nomeou, por exemplo, o Romero Jucá, que é um senador por Roraima, que é uma das figuras mais influentes da República nos últimos 15 anos. Ele foi líder do governo FHC, foi líder do Lula e foi líder até da presidente Dilma. E aí ele costurou essa questão também do impeachment junto à Câmara e Senado. Você vê a articulação desse cidadão, né? De um estado lá que tem uma população praticamente um pouco maior que a população de Londrina. O estado inteiro, né? É verdade. Então ele vem de um estado muito pequeno, mas é um cidadão de uma capacidade muito grande de articulação política. E é o ministro do Planejamento. Então vamos torcer para que ele use toda essa capacidade dele para que passe bons projetos na Câmara Federal e no Senado, para que possa dar sustentabilidade a esse governo e que esse governo tenha sucesso, porque o sucesso dele é o nosso sucesso. Não adianta a gente ficar torcendo contra a questão da extinção do Ministério da Cultura. Não foi extinção, ele foi agrupado, né? Nós lembramos lá no passado que esse ministério chamava MEC, Ministério da Educação e Cultura. E eu, particularmente, não tenho visto grandes ações com visibilidade desse ministério, né? A gente vem acompanhando mesmo como o MINC. Eu não sei se as pessoas que são envolvidas diretamente com a arte, os artistas que defendem tanto isso, devem se beneficiar. Porque eu, enquanto brasileiro, não vejo, não me atinge, por exemplo, ações culturais que chegam para mim, o Ministério da Cultura merece ser... Porque muita gente nem sabe que existe. Exatamente. Só os artistas. Então eu acho que o agrupamento dele com o MEC, com o Ministério da Educação, eu acho que não vai diminuir ou vai impedir as ações. Talvez vai continuar da mesma forma que estava. Eu torço para que melhore, para que chegue as ações aqui em Moarama, né, em parceria com a Fundação Cultural, com o município de Moarama, para a gente poder assistir algumas peças artísticas que tenham participação efetivamente do Ministério da Cultura, agora agrupado ao Ministério da Educação. Porque ele extinguiu muitos ministérios, né? Acabou. Daí o que acontece? Certos empossados vão acumular, né? Vou pegar 3, 4 cargos para ter um pouco menos de despesa, acho eu, né? Na verdade, se diz, existiam muitas pastas sem orçamento. Só para dizer que tinha pasta para agradar determinado grupo, na minha opinião. Entendeu? E assim, não adianta milhões, né? Você tem uma pasta e você não tem uma política ou um projeto de governo em cima daquela pasta. Igualdade racial, tinha das mulheres, políticas para as mulheres, mas efetivamente precisa saber a que fim que atingir esses ministérios. Se era só para nomear alguém no governo,
mas uma estrutura muito pequena, com orçamento baixo, que também não podia desenvolver muita coisa. Então é importante, às vezes, você tirar essa maquiagem e fazer um governo de verdade, sério. Política para as mulheres, eu acredito ser uma política para as crianças, para os homens, para todas as idades, né? Para todos os sexos, de todas as cores, de todas as etnias. Então acho que isso é importante. O ser humano, né? Ter uma política para o ser humano, de valorização cultural, educacional, de ter boas condições de vida. Eu acho que esse é o que nós temos que nós temos que perseguir. Eu acho que esse governo tem que perseguir isso. Trazer qualidade de vida para a população. Exatamente, principalmente o desemprego que está tão grande, né, doutor Sandro? O desemprego tão grande, empresas fechando, ou empresas muito grandes mandando muitos funcionários embora também, porque não tem condição de continuar com eles. Então, fica difícil. Eu estava acompanhando também na nossa cidade, né, o pessoal ali implorando, né, para o acerto de conta, pessoas que estão sem receber. Então, isso também é bastante complicado. Então, a nossa torcida fica para isso, que a população tenha o seu trabalho, o seu salário digno, né? Que todos nós merecemos isso, porque nós temos que sustentar, levar o dinheiro para casa, sustentar a família, sustentar as nossas contas, os nossos compromissos que a gente tem semanalmente, mensalmente. Como a água, a luz, às vezes o telefone, mas principalmente a água, a luz, que não tem como ficar sem, e que nós tivemos esse problema tão sério de água aqui em Umuarama. Esperamos que isso também seja resolvido breve. Para nós encerrar, qual o recado que você deixa aí, principalmente a respeito da água? Olha, eu vou dizer o seguinte para a população, acho que nós temos que ter uma preocupação especial com isso. Nós vivemos alguns dias do que é ficar sem esse bem maior para a vida em sociedade. Então, acho que é uma preocupação não só do PROCON, mas de todos os órgãos públicos de Umuarama, para que efetivamente se debruce sobre esse tema e comece a debater essa questão, né, da água, que é tão fundamental. E dizer para o consumidor que nós, enquanto no PROCON, nós temos essa preocupação, vamos fazer um trabalho no sentido de estar cobrando da companhia concessionária do serviço do município de Umuarama, que efetivamente ela entrega um serviço de qualidade. Nós tivemos muitas reclamações, respostas da Companhia de Saneamento do Paraná, Sanepar, no sentido de que o rio acontece isso, aquilo com o rio. Eu já disse para os gerentes que para nós não importa. Para nós o que importa é a relação de consumo entre o consumidor e a companhia. Um bom abastecimento. Exatamente. A companhia que tem que verificar essas questões outras, né? Eles têm um corpo jurídico excelente, gigante, que pode efetivamente fazer com que algumas pessoas ou algumas entidades que não estão cumprindo a parte deles exigir judicialmente, porque o PROCON e os consumidores vai exigir deles uma excelente prestação de serviço. O que significa? Água na torneira de forma ininterrupta, não é? Preço justo e qualidade também da água. Então, efetivamente, é isso que a população espera e é isso que o PROCON espera. As questões para trás do cavalete, a responsabilidade é a Sanepar com as pessoas. Entre aspas, o garimpo da Sanepar é o Rio Piava. É lá que ela faz a captação da água para fornecer para a população de Umuarama. Isso tem um custo e o consumidor paga. Não é isso? Então o consumidor tem que ter o que é de melhor qualidade disponível na sua torneira. Em cima disso, para a gente encerrar, as pessoas que agora receberem a conta da água em casa e elas receberem no valor que já estavam pagando, né? Ou até mesmo veio alterada, o que fazer? Se tiver alguma coisa irregular, tem que ir no PROCON. Nós vamos... aquelas pessoas que faltou água em casa, né? Isso. Eu acredito que vai ter que vir a conta, tem que vir menor, né? Que gastou menos. Mas as pessoas que tiveram consumo mínimo vai vir da mesma forma. E essas pessoas nós estamos mais preocupados, inclusive, para buscar o desconto para eles. Sim, mas a Sanepar tem que nos responder, porque a carta que foi pedido, essa solicitação, foi inclusive com um procedimento assinado pelo representante do Ministério Público, Dr. Fábio Nakanishi, do consumidor, e também vai haver um procedimento no Ministério Público para que efetivamente, nessa frente PROCON, o Ministério Público, possa evitar as situações semelhantes como essa que o município viveu. Para concluir mais um tema importante, essa semana iniciou uma grande renegociação de dívidas, que é feito através do site consumidor.gov. É uma plataforma do Ministério da Justiça, de ampla confiabilidade, né? E que vai poder trazer para o consumidor uma possibilidade ali de limpar o nome, enfim, de recuperar aquela questão da dignidade da pessoa humana. Que a pessoa hoje, por mais que o Brasil está vivendo um momento difícil e tal, o crédito ainda é uma coisa que colabora muito para trazer qualidade de vida para as famílias. Então, aquela pessoa que está sem crédito e tem condições aí de fazer um parcelamento, tentar um desconto de juros e multas do atraso, é um momento importante para ele entrar nesse site e fazer a sua proposta. É um movimento mutirão nacional, então os bancos com certeza vão estar esperando propostas e vão estar também com o espírito
né, com uma predisposição para oferecer descontos aí nos juros, nas multas. Então, um momento importante para o consumidor. Começa hoje dia 16 e vai até o dia 30 de maio. Então, é importante o consumidor não desperdiçar essa oportunidade, né, e tentar renegociar, recuperar o crédito para poder voltar no mercado de consumo. É bom para o consumidor e bom também para o fornecedor. Porque tem muita gente que não consegue quitar a dívida. Exatamente. Né? Ele tem a oportunidade de quitar, voltar para o mercado, aquecer a economia. Eu acredito que nos próximos dias o Brasil, com essas reformas, vai ter que ter alguma mudança. Sim. Nos próximos 60 dias vai ter alguma coisa de boa já acontecendo para a gente. Eu estava ouvindo hoje que, inclusive, eles pretendem, depois de estabilizar a questão da inflação, baixar os juros. Então, é o grande momento aí, uma oportunidade para o consumidor não desperdiçar essa multirão de renegociação de dívidas. É um momento único, né? Exatamente, pelo site consumidor.gov. Se não souber acessar ou se quiser ter mais informações, vai no Procon que o pessoal lá dá as informações. Agradeço teu carinho e tua atenção. Desculpa interromper o teu descanso curto. Que você está num pequeno descanso. Na verdade, para mim é sempre um prazer, uma Aliás, honra. você nunca está, né? Na verdade, é uma honra, um prazer para mim estar sempre falando, e através da televisão, do jornal. A questão do papel dos meios de comunicação nessa defesa do consumidor é fundamental e importante. Acho que nossa obrigação levar. Como também acontece com a polícia. A gente observa muitos programas policiais e polícia o tempo todo. Você não imagina o bem que isso faz para a sociedade. Porque cada vez que ele vê um ato criminoso, ali o próprio cidadão, ele se prepara. Ele sabe como é que está vamos dizer assim, o mercado do crime. Como é que ele faz para se defender, a melhor forma para ele poder se defender. E a polícia civil, polícia militar, sempre que fala na televisão, ele te dá muitas sugestões ali de segurança pessoal que você pode evitar, né, de ser vítima. Então, acho que o papel da comunicação é fundamental e você faz isso muito bem. E os demais meios de comunicação de Moarama, escrito, televisão, rádio, jornal, enfim, todo mundo, sites agora, que é uma novidade, faz esse trabalho gratuitamente para o Procon, para próprias forças de segurança, sem cobrar nada em troca, né, e isso atinge de cheio o nosso contribuinte, o consumidor, enfim, o contribuinte que colhe bons frutos desse trabalho que vocês fazem gratuitamente para a gente. Obrigada, doutor Sandro, e até a próxima. E eu que agradeço, é sempre uma honra, estou sempre à sua disposição. Obrigada. Quero mandar um beijo e um abraço para todo o pessoal e os amigos do doutor Sandro, né, que estão aí de plantão, sempre acompanhando o programa Nossa Casa, e que gostam muito das entrevistas que a gente faz com ele, e é sempre muito elogiado. Graças a Deus, nós temos aí, né, o doutor Sandro, ele que é advogado, ele que está dentro do Procon há tantos anos, é uma pessoa que é bastante envolvente com o Procon e com a sociedade em si. Eu fico por aqui. Um abraço para o Rick, meu vizinho aqui. O Rick? É o Rick. O Rick. O Rick. Abraço. Doutor Marcos, doutora Cássia. Filho do doutor Marcos e da doutora Cássia. Sempre acompanha o seu programa. E sempre acompanhando a gente. Muito obrigada mesmo. Também. O Nando, você esqueceu do Nando. O Nando. A Belinha, a cachorrinha que está aqui. Bom, gente, eu mando beijos e abraços. Vem aqui, Belinha, vem. Agora está com vergonha. Mas eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, sempre com esse quadro, a lei do consumidor, com o Dr. Sandro Gregório da Silva. A qualquer momento nós voltaremos, principalmente se o assunto interessa a você, e geralmente interessa mesmo a vocês todos da cidade de Moarama e toda a região, quem acompanha, e vocês ficam sabendo das coisas também.